Gostaria de estar aqui saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso canal, a Voz Clamando no Deserto. E a este momento, que é constante aqui, na quinta e na sexta-feira, pela misericórdia do Senhor, temos tido essa condição de podermos estar refletindo de alguma maneira, de alguma forma, na palavra do Senhor. Palavra esta que, por certo, nos será muito útil durante o decorrer da nossa caminhada cristã. Queria desta maneira, valorize este momento, tome a sua Bíblia, se você puder também, apesar que eu coloco a Bíblia aqui, mas você pode estar testificando com a sua Bíblia, indiferente da sua tradução, Tá bom? O tema que vamos estar tratando já foi colocado aí no início, da abertura. Quando o triunfo se torna um laço. Para tanto, vamos estar aqui orando e depois lendo o versículo bíblico como base inicial para essa reflexão. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, Te agradecer, ó Pai, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor, de que a qualquer momento o Senhor há de vir, Senhor, nos buscar para que onde o Senhor estiver, Senhor Jesus, nós também possamos estar juntos. Abençoa, Senhor, enquanto aqui estamos sempre com a nossa mente nas coisas do alto, Senhor, sabendo por certo que o Senhor há de falar conosco, o Senhor há de nos abençoar com respeito a esse propósito, pois não queremos, ó Pai, que nem os embaraços desta vida, muito menos o pecado que tão de perto nos rodeia, como diz a Tua palavra, seja ele ser um fator que venha a ter predominância em nossas vidas, mas sim, ó Pai, o nosso considerar a cada momento, dia após dia, e a momento, ó Pai, nosso pensamento esteja nas coisas do alto e sob essa expectativa da Tua volta. Enquanto isso, ó Pai, nos abençoa, cada meditação, cada reflexão, fortalece, Senhor, a nossa fé a cada dia, nos ajuda a vencer os laços, Senhor, de uma vida em que as Tuas bênçãos sejam uma realidade no nosso caminhar, na medida que passamos, Senhor, a nos encontrar no centro da Tua vontade. Esse triunfo, ele é um fato, a prosperidade espiritual, Senhor, na caminhada da nossa vida cristã, ainda refletindo, por certo, também na nossa vida material, financeira. É um fato, porém, precisamos, Senhor, tomar cuidado com o limite quanto a este momento e na sequência em que o Senhor nos der essa vitória. Haja vista que, Pai, Tua palavra nos diz, através do apóstolo Paulo, que nós já somos. Tua palavra já nos declara que somos mais do que vencedores. Porém, Senhor, nos ajuda, porque a Tua palavra ela nos está sempre a nos alertar dos perigos que nos rondam, Senhor, das armadilhas, Senhor, de Satanás, do diabo, que está aí como um leão, Senhor, ao nosso derredor, querendo nos tragar. Por isso o Senhor nos guarda e nos fortalece pela meditação, pelo esclarecimento, pela iluminação, ó Pai, da Tua santa e gloriosa palavra. Faz isso, Senhor, somos dependentes totalmente do Senhor, é o que nós pedimos, já Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém. Vou estar aqui abrindo a palavra de Deus, que vai nos trazer aí versículo para a nossa reflexão com respeito a essa verdade. Quando diz aqui, em Josué capítulo 9, então os homens de Israel tomaram da provisão deles. Observe isso aqui. E não pediram conselho ao Senhor. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles. De quem? Dos gibeonitas, do povo de Gibeão. E não pediram o conselho ao Senhor.
E diante disso, e baseado neste versículo, o que eu quero estar aqui com todos vocês, né? Considerando esta verdade. Quando o triunfo se torna um laço. Estamos diante de um texto, amados, que trata, e contexto, né, que trata do triunfo, né, do momento de triunfo e do seu início, quando do povo de Deus, depois que foram libertos do Egito, e segundo o cumprimento da palavra de Deus, frente à promessa de eles herdar uma terra que mana leite e mel, essa promessa estava começando a acontecer. E isso já se deu pela conquista, né, dentro dessa trajetória, através de Moisés, né, quando venceu ali o rei, né, ali 2 reis, né, 2 gigantes, e também quando da entrada, né, que Moisés, por conta de um momento em que afrontou a Deus, né, desprestigiou a fé que ele tinha em Deus, e a palavra do Senhor, ele bateu na rocha e ele foi impedido de entrar dentro dessa terra, que era parte da promessa de Deus. E aí, morrendo Moisés, Josué, observe bem tudo isso. Josué passou a ser escolhido por Deus como aquele que estaria assumindo o cajado da liderança deste grande povo, mais de 3 milhões de pessoas, a ocupar essa terra prometida. E isso se deu primeiro com a conquista de Jericó, onde ali Deus orientou para que cada dia Josué, com o povo, com esses 3 milhões, desse uma volta em Jericó. E depois fizesse isso durante 7 dias. No 7º dia, Deus disse para que eles fizessem, naquele dia, 7 vezes o que eles fizeram uma vez por dia. Rodear aquele. Depois, eles teriam que tocar a trombeta. Observe o que Deus já estava ensinando ao povo de Israel, ainda que eles tinham testemunhado da grandeza de Deus, através dos seus milagres, das suas manifestações, no tempo do Egito, para poder libertar eles, como também durante a caminhada no trajeto do deserto, fazendo sair água da rocha por 2 vezes, alimentar ele todos os dias do pão e do maná do céu. Quando eles se tornaram obstinados e reclamaram, né, murmuraram do pão, Deus deu carne de codorna para eles. E todas essas manifestações foi justamente para que eles entendessem que o triunfo deles estava unicamente baseado, fundamentado, ancorado no poder de Deus, no cuidado de Deus, na provisão de Deus. E quando Josué, que também testemunhou tudo isso, e mais Caleb, que foram os 2 daquela grande multidão que morreram, e juntamente com esses novos que permaneceram de 21 anos para cima, em que Josué fez entrar ali em Jericó, observe que Deus fez com que eles primeiro, a cada dia, contemplassem a grandeza daquela bênção que Deus ia dar para eles. Conquistar Jericó. Uma cidade morada, uma cidade protegida, uma cidade que, segundo o vigia, estavam ali, tratavam de pessoas, né, que eram de grande porte, e a Bíblia diz que depois que eles fizeram tudo isso, diz que eles teriam que tocar a trombeta. Tocar a trombeta, amado, dá um grande grito, melhor dizendo.
dá um grande grito de clamor ali. Isso representa a questão da oração, de buscar a face do Senhor, de declarar que somente o Senhor é Deus. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E diz a palavra do Senhor que assim como Moisés, Josué fez, seguindo as orientações, vai guardando isso, amados, seguindo a orientação de Deus, a Bíblia diz que aquela muralha, ela caíram. Elas não caíram, amados, em cima da habitação de Jericó, da população, nem caíram para cima dos israelitas. Ali houve um grande milagre, aquelas muralhas elas desceram porque elas se afundaram, ficando somente uma parte delas onde se encontrava Raabe. Vamos observando isso, amado. E depois dessa conquista, o que aconteceu? A Bíblia diz que eles caminharam prosseguindo. E a próxima conquista seria a cidade de Ai. Mas diz as Escrituras que quando Josué enviou homens ali, eles vieram com o relatório e os príncipes, em comum acordo com Josué, declararam para Josué que apenas 3.000 homens seria suficiente para vencer o Ai, que era uma cidade pequena. Entenderam que era uma cidade que apenas 3.000 homens poderiam conquistá-la. Aí morou e residiu o primeiro laço de que achar que nós somos capazes de alguma coisa em tudo que está relacionado, amados, à nossa vida, à nossa trajetória espiritual, as conquistas dentro do campo da nossa trajetória com Deus, nossa vida espiritual com Deus, na questão do conhecimento da sua vontade, na questão de realizar a sua vontade. E Deus diz que não é para desprezarmos as coisas pequenas. E eles desprezaram, eles acharam que estava no papo. Ou seja, o primeiro laço é que eles já não consultaram a Deus, já antes do episódio que nós lemos. E diz a Bíblia que eles foram investir contra aquela cidade, teve um número de soldados que morreram, isso entristeceu o povo, foram investir de novo, mais outro povo caiu, outra quantidade de soldados caiu, até que Josué, aí sim, Josué foi falar com Deus, consultando a Deus, e Deus, sendo longânimo, orientou Josué e disse: toma todo o povo, observe bem, tome todo o povo e invista contra a cidade de Ai, e eu estarei convosco, e eu vos darei a vitória. E assim que Josué, a exemplo da primeira, se ele tivesse feito a mesma coisa, seguido a orientação de Deus, seguido a estratégia de Deus, ele teria triunfado. Porém, ele não fez isso. Eles se deram por conta de estar ao alcance das suas próprias mãos o vencer e triunfar e para tomar posse da promessa do Senhor, que era aquela terra. Haveria luta, haveria guerra, haveria confronto, que não é diferente da nossa vida espiritual, por certo, haveria. Ainda que fosse uma promessa de Deus. Porém, o que precisaria ficar certo e claro para o povo de Deus, que teria que estar sempre subsidiado pelo entendimento da dependência total de Deus. E partindo dali para Ai, prosseguindo, a Bíblia entra no capítulo 9 de Josué e diz que Gibeão, que eram vizinhos de Israel, que seria, quem sabe, amados, a próxima cidade a ser conquistada e destruída por Josué e o povo de Deus. Mas diz que eles, sabendo disso, eles usaram de malícia. Aí se vestiram com roupas rotas, pegaram os pães velhos, odres velhos com vinho, e se chegaram até Gigal, até Moisés, até Josué, e ali pediram aliança, pediram socorro, quiseram fazer aliança de amizade e de paz com Josué. E Josué disse que
quem eram eles, de onde é que eles vinham. Ele disse que vinham de uma cidade muito longe. E para provar para Josué, usando desta malícia, apresentaram ali a sua roupa, e o povo, os príncipes de Josué, ao consultar ali, como nós lemos no versículo 14, realmente tinha sentido o que eles falaram. Porém, na sequência do versículo 14, depois de 3 dias, Josué e seus príncipes viram que eles caíram no engano, que eles foram enganados e que aquele povo era um povo vizinho dele. E eles explicaram para Josué por que eles fizeram aquilo. Com temor a Deus, com temor ao povo de Deus, que era um povo que triunfava. Aqui, amados, é bom abrir um parente e logo fechar ele, que não é um evangelho do triunfalismo, de maneira nenhuma, doutrina do triunfalismo. Porque tinha luta, houve luta. Só que, o que é que diz o versículo 14? A Bíblia diz que eles não consultaram a Deus. Essa pregação, eu estava ouvindo ali da Igreja Palavra de Vida, no YouTube, quando o pastor Claudio estava tratando de outro assunto, né? Relacionamentos rompidos, né? E quando ele leu esse versículo, chegou nesse versículo, ele leu mais versículo ali, para o que ele ia tratar com a igreja ali, da Palavra de Vida, esse versículo me chamou a atenção a esse tema, amados. Porque quando diz assim, que eles não buscaram o conselho do Senhor, e se tratando de Josué e do seu povo, e tendo a liderança, como aprendeu Josué de Moisés, porque Moisés não dava um passo sem a orientação de Deus. Só que essas conquistas passaram, estavam já entrando pelo percurso de se tornar um laço para Josué. Como tornou um laço. Porque eles tiveram que fazer aliança com esse povo e manter entre eles, conviver com esta lição, com esta verdade que o triunfo ele pode se tornar um laço. Para eles não foi prejudicial até então, porque eles permaneceram como escravos do povo de Israel. Porém, a Bíblia enfatiza a razão disso, e não consultaram ao Senhor. Então, já dentro desse prefácio, eu quero entrar já nos 3 pontos, que sempre trago aqui para a nossa reflexão. O primeiro, quando isso acontece, é quando negligenciamos o princípio da oração. Quando nós vamos aqui, amados, para a palavra de Deus, no capítulo de Êxodo, capítulo 33 de Êxodo, versículo 11, a Bíblia nos mostra que Josué, ele era um homem de oração, amado, um líder de oração. E diz a Bíblia aqui, ó, e falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava, olha só, Moisés ao arraial. Agora, olha só o que diz o versículo. Mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Num, não se apartava da tenda. Observe que Josué, ele era um homem, amado, de oração, querido ouvinte da palavra de Deus, irmãos. Era um homem de oração, ou seja, a cada conquista, como se iniciou da primeira, em que se pareceu um general diante de Josué, com uma espada, e ali orientou Josué com respeito à conquista de Jericó, assim também Josué deveria permanecer sob este princípio, amados. Porque foi justamente que isso se iniciou na nossa vida com Deus. Quando na nossa ignorância e pela iluminação do Senhor, nós oramos a Deus pedindo perdão dos nossos pecados e declarando, né, que para que o Senhor Jesus viesse a ser, a partir de então, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, se Ele é Senhor, precisamos ouvir o que Ele requer de nós.
que somente através da obediência à palavra de Deus é que a nossa vida serão continuamente de conquista. Como disse Paulo, somos mais do que vencedores, mas isso se dará sempre sobre os viés do equilíbrio, de sermos prudentes, de entendermos que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, quando abandonamos o princípio da oração, que é uma prova contundente e uma declaração a Deus do quanto somos dependentes dele. Quando oramos a Deus, estamos dizendo para o Senhor: Senhor, nada tenho, mas tu tens. Nada posso, mas tu podes todas as coisas. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Assim fez Ezequias diante daquela grande multidão, que é exemplo de Josué, que fizeram o conluio aqui, 3, 4, 5, melhor dizendo, 6 povos, aqui 6 nações, fizeram um conluio para enfrentar Josué. E diante desse episódio, até que eles iam conquistar, estava Gibeão. Aí diz, assim foi também com Josafá. E o que é que diz a Bíblia? Que Josafá, ouvindo aquilo, ele já colocou: manda reunir os exércitos, vamos avançar, vamos para cima. Temos Deus a nosso favor. Josué era um homem de Deus. Ele tinha uma convicção que ele tinha um bom relacionamento com Deus. Porém, o que é que Josué fez? Josué, diz a Bíblia, que ele foi ao templo e que ele se curvou diante da majestade do Senhor. E ele disse que ele não tinha força, que somente Deus é que poderia dar a ele aquela conquista, promover a ele aquele triunfo. E ele se fiou justamente na promessa de Deus, porque a promessa nós temos, porém ela não pode estar desassociada de que precisamos ter esta convicção de que é Deus que nos faz triunfar e conquistar a cada uma dessas promessas. E diz a palavra do Senhor que Deus, ele mandou eles ficar parados e ver o livramento que Deus ia dar para eles, porque aquela peleja não era deles, aquela peleja era de Deus. E Deus usou, Deus deu vitória para o povo de Israel. Por quê? Porque Josafá perseverou sobre o princípio da oração, de confiar unicamente nesse tão grande recurso que nós temos em nossas mãos, em declarar ao Senhor o quanto somos necessitados de que Ele venha a nos dar a resposta que precisamos. Paulo fala sobre isso quando em Colossenses ele diz para que nós não viemos a ficar ansiosos por coisa alguma, mas que nós viemos colocar tudo diante de Deus. Segunda razão é quando esquecemos quem somos e quem Deus é. Josué, de momento, desde Ai e agora, Deus ficou como se fosse, porque falar que ele não consultara ao Senhor quer dizer que eles já se achavam já capazes de julgar aquela causa. E isso pela aparência. Observe 2 vezes. Primeira aparência em Ai. Acharam que a cidade era pequena, desprovida de qualquer condição de vencer 3.000 homens. E se enganaram. E agora pela segunda aparência, que foi a questão da conversa, e eles constataram e fizeram aliança pelo que eles estavam vendo. Os pães rotos, bolorentos, a roupa rasgada, os odres velhos. Mais uma vez, eles foram levados pelo engano e decidiram errado novamente. Sabe por quê? Porque quando triunfamos, precisamos entender como o povo de Israel, a exemplo do salmista, entendeu. Não a nós, mas o Senhor seja a glória. Entendemos que o que nós somos vaso. O que nós somos instrumento do Senhor. O que nós somos um povo de Deus. Então, é Deus que rege e tem que reger em tudo
a nossa vida. Ele é o grande, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. E por último, quando passamos a nos privar da autossuficiência. Porque, amados, a experiência com o Senhor, ela pode nos levar a esse laço. Nós temos um exemplo claro, além de Josué e outros, o exemplo de próprio apóstolo Paulo. Quando da sua experiência com Deus, Deus operava grandes e potentosos milagres através da instrumentalidade da vida de Paulo no seu ministério apostólico. A ponto que a experiência não foi só tão grande quanto as realizações que Deus operou através de Paulo, mas como também a experiência relacionada à comunhão do apóstolo Paulo com Deus. Quando Paulo ele teve uma visão do paraíso, terceiro céu. E diz a Bíblia que ele estava, a soberba passou ali a se assenhorear de Paulo. E soberba, se ensoberbecer, fala de autossuficiência, de o tal, de o grande. E a Bíblia diz que para que ele não caísse sobre este laço, para que esse laço ele não tivesse o seu efeito na vida de Paulo, Deus ele permitiu a Satanás colocar esbofetear a Paulo. E a Bíblia diz que Paulo orou por 3 vezes. E Deus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Aí nisso Paulo entendeu quem ele era, que ele tinha esquecido, e quem é Deus, que tudo que ele fez, como toda a experiência que ele teve com Deus, foi justamente por conta de Deus, e não de qualquer mérito de Paulo. A exemplo desse aprendizado, Paulo disse aos Coríntios: fiz mais do que os apóstolos, 1 Coríntios 15, 10. Fiz mais do que todos eles, mas não eu, e sim a graça de Deus. Ele só tinha, por um momento, quase que caminhando para tropeçar sobre este laço da questão da sua vida espiritual. Está em alta, está sob um aspecto de triunfo. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Porque esta é uma verdade. Somos mais vencedores, somos mais do que vencedores. Agora, olha o detalhe, de suma importância, de suma relevância. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, que nós, amados, dado esse exemplo que aqui trouxemos para a nossa reflexão, e tantos outros que a Bíblia nos traz, de homens que por conta do triunfo acabaram por cair. Cair sob o laço do engano, o laço da rebeldia, da idolatria e tantos outros, que será comum àqueles que deixarem os seus princípios como povo de Deus, que um deles é a oração, outros é a leitura da palavra de Deus e por aí vai, o jejum, quebrantar diante do Senhor. Segundo, é nunca se esquecer de onde o Senhor nos tirou, que nós éramos como trapo, a nossa justiça principalmente, como trapo de imundícia, disse Deus. E também não tomamos entrarmos sobre esse princípio, sobre esse estado de nos achar autossuficiente pelo tempo de fé, pelas experiências com Deus, como também pela realidade da instrumentalidade de Deus através da nossa vida para revelar o seu reino, para deixar manifesto que o reino de Deus está entre nós. Amém? Que Deus nos guarde desse grande mal, porque é um fato. Consideramos, então, que estejamos ao pé do Senhor na medida de tomarmos qualquer decisão frente a todas as promessas que o Senhor tem nos deixado. E o Senhor tem deixado
uma promessa para nós, que nós haveríamos, a exemplo de Israel, uma terra que mana leite e mel, que representa a nossa comunhão com o Senhor no momento da eternidade, no período de eternidade, que não tem tempo, não tem fim nem começo, é eterno. Estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus para tomarmos posse desta vitória. Temos desafios, temos embate, um seguido do outro. Nosso próprio inimigo é nós mesmos. O segundo inimigo é o diabo. E o terceiro inimigo é este mundo. E para nós triunfarmos, carece somente e unicamente de compreendermos que somente nele é que nós podemos fazer todas as coisas. Somente nele. É ele que há de nos fazer vitoriosos diante de cada desafio, de cada embate. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe e vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, nossos pecados que temos cometido. Quando nos achamos, Senhor, melhor de quem quer que seja. Quando achamos que podemos andar com nossas próprias pernas, Pai. No que diz a nossa comunhão com o Senhor e a nossa vida cristã. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos guarde deste grande mal, que é a jactância, Senhor. Mas nos conserva, Pai, um coração quebrantado, um coração contrito, um coração a compreender, ó Pai, a altura, a profundidade, a largura e o comprimento de quem realmente somos e de quem Tu és, e nunca esquecermos disso, ó Pai. Jamais tomarmos qualquer decisão precipitada, da qual se faz necessário buscarmos a Tua face e aguardarmos em Ti. Faz isso, ó Pai, é o que nós te pedimos. Já te agradecemos por tudo, Senhor. Nos guarda desse laço, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.